Projeto Fragmentos, novela número 27, Champagne, de Cassiano Gabus Mendes, exibida entre 1983 e 1984 no horário das 8 da Globo. Bem, diferente dos títulos anteriores do Projeto Fragmentos, em que muitas dessas novelas eu não conhecia ou não havia assistido, Champagne eu assisti. Eu lembro bem, eu tinha lá por volta de 14 anos, acho que eu ia completar 15 anos naquele ano de 83, quando a novela estreou. E era uma novela que acompanhava, mas acompanhava sem muita vontade, não era uma novela que me agradava tanto. Eu achava que ela não tinha a força de uma novela do horário das 8 da Globo. Talvez porque o autor, Cassiano Gabus Mendes, fosse um tradicional autor do horário das 7. Mas é claro que existe toda uma história, né? Como que o Cassiano foi parar no horário das 8. Bem, naquela época, a TV Globo tinha poucos autores disponíveis para o horário das 8. Havia o Gilberto Braga, que havia acabado de escrever uma novela, Louco Amor, né? A novela anterior a Champagne. Havia a Janete Claire. Havia o Dias Gomes, que estava ali escrevendo uma série, né? O Bem Amado. Lauro César Muniz havia sido convocado para escrever a próxima novela das 7, que foi Transas e Caretas, e o Manuel Carlos havia passado pelo trauma da morte do seu amigo Jardel Filho durante a sua novela Sol de Verão, logo antes de Louco Amor. Então, pela ordem, seria a vez de Janete Claire apresentar uma novela no horário das 8. Porém, em 1983, a Janete Claire já estava muito adoentada. Ela já havia escrito sua última novela, Sétimo Sentido, em 1982, doente, tanto que os últimos capítulos de Sétimo Sentido foram escritos pelo Silvio de Abreu. Então era um risco muito grande para a TV Globo colocar a Janete Claire no horário das 8, o horário de maior audiência e maior faturamento da emissora. A Janete queria porque queria escrever uma novela, porque no fundo ela sabia que aquela ia ser a sua última novela. A Globo, para atender ao pedido de Janete Claire, então produziu uma novela, mas não no horário das 8, no horário mais tarde, no horário das 10, que foi a novela Eu Prometo. Infelizmente, Janete Claire morreu em novembro de 1983, então se ela tivesse ido para o horário das 8, né, a novela ia ser bastante prejudicada. Como ficou prejudicada a novela Eu Prometo, né, que acabou sendo escrita pela colaboradora dela, que era a Glória Pérez, com supervisão de texto do Dias Gomes, marido de Janete. Então, para substituir Janete Claire no horário das 8, o que a Globo fez? Convocou Cassiano Gabus Mendes, um tradicional autor do horário das 7, né, que havia escrito muitos sucessos às 7 horas, desde 1976. Anjo Mal, Locomotivas, Marrom Glacê, Elas por Elas, a última novela de 1982, que havia sido um grande sucesso. O Cassiano, então, foi para o horário das 8, mas um tanto a contragosto. O Cassiano não queria escrever para o horário das 8. Ele estava muito confortável no horário das 7. As novelas dele eram novelas apropriadas para as 7 horas. Que eram comédias românticas, leves, com pitada de humor. Então, assim, não era o perfil do Cassiano escrever novela para as 8, e nem ele queria ir para as 8. E isso é muito genuíno, né? Tem autores que realmente não querem arcar com a responsabilidade de uma novela do horário nobre, em que o investimento é maior, logo a cobrança também é maior, a cobrança pela audiência é maior, o faturamento precisa ser maior. Né? Nós sabemos, por exemplo, que Maria Adelaide Amaral nunca quis escrever para uma novela do horário das 8, né? E ela escreveu A Lei do Amor, que foi, infelizmente, talvez a sua pior novela, a sua pior experiência em telenovela. Tanto que ela não escreveu mais. O Cassiano Gabus Mendes, então, foi escrever a novela para o horário das 8. E é curioso que essa situação se repetiria depois, em 1990, porque após Champagne, ele escreveu Tititi em 85, Brega e Chique em 87, Que Rei Sou Eu em 89.
E aí, em 1990, o Dias Gomes ia escrever uma novela no horário das 8, em substituição à Rainha da Sucata, só que estava rolando ali Pantanal, que era um fenômeno de audiência na TV Manchete, roubando a audiência da Globo. O que a Globo fez? Convocou o Dias Gomes para concorrer diretamente com Pantanal, no horário das 21h30, foi quando o Dias Gomes apresentou Araponga, que ele escreveu com Lauro César Muniz e Ferreira Goulart, enquanto, excepcionalmente, o Cassiano Gabus Mendes foi para o horário das 8 substituir o Dias Gomes, né, com a novela Meu Bem, Meu Mal, que fez um certo sucesso, né? Muitas pessoas lembram de Meu Bem, Meu Mal. Diferente da experiência que o Cassiano teve com Champagne, que acabou sendo uma novela esquecida, uma novela pouco comentada, tanto que está lá no projeto Fragmentos com apenas 5 capítulos. 5 capítulos. E assim, eu lembro da novela e realmente não era uma novela que me atraía, eu não gostava tanto, eu achava que ela realmente não tinha a força de uma novela das 8. Acho que o Cassiano, naquele momento, ainda estava muito preso ao seu estilo de novelas das 7 horas. Isso tudo apesar de uma trama de assassinato, apesar de um ótimo elenco. Mas assim, o que a Globo fez? A Globo resolveu investir em muitos elementos que o Cassiano havia usado no seu sucesso anterior, que foi a novela Elas por Elas. Então nós temos ali a mesma trinca de diretores, né, que era Wolf Maia e Mário Massi Bandarra, com direção geral de Paulo Biratã, em Champagne, os mesmos diretores de Elas por Elas, sendo que o Mário Márcio Bandarra, no decorrer dos trabalhos, acabou substituído pelo Fred Confalonier. Nós temos também na trama alguns elementos que se assemelham com a novela Elas por Elas. Por exemplo, aquela questão do grupo de amigos, né? Que Elas por Elas nós temos 7 amigas que se reencontram depois de um tempo e isso acaba despertando uma série de segredos do passado que vem à tona, mistérios. Isso também é um elemento, aliás, é um elemento central da novela Champagne, né? Que são 6 amigos que veem ali o fantasma do passado volta a assombrar quando um crime ocorrido em 1970 é desenterrado e fica claro ali que um daqueles 6 amigos é o assassino, né? É o assassino da Zaira, a copeira que foi morta naquela festa da sociedade lá em 1970. Em Elas por Elas nós temos algo muito semelhante, né? Um mistério envolvendo qual das amigas havia empurrado o irmão da Natália da pedra, por exemplo. Esse era um dos mistérios de Elas por Elas, um mistério para o público. Então Cassiano Gabus Mendes acabou usando esse mesmo recurso dramático em sua novela Champagne. Outro elemento muito característico de Elas por Elas, que a gente vai encontrar em Champagne, é a figura cômica daquele personagem parvo, abobalhado, trapalhão, que é, né, em Elas por Elas, o Mário Fofoca, vivido pelo Luiz Gustavo, que fez o maior sucesso. E em Champagne, o Cassiano Gabus Mendes lança a mão novamente desse recurso com o personagem Farid, vivido pelo Armando Bogos. Só que dessa vez sem a mesma repercussão, sem o mesmo sucesso, muito provavelmente porque a novela também não repercutia tanto quanto Elas por Elas repercutiu no ano anterior. Outro fator que deve ser levado em consideração para o fato de Champagne não ter repercutido tanto é a ação da censura, né? Porque o horário das 8 da Globo sempre foi o horário mais visado pela censura do governo federal. Lembrando que em 1983 ainda era o governo militar, presidente João Batista Figueiredo. Cassiano reclamou muito da censura. Reclamou que não conseguia mostrar a realidade em sua novela. Como o horário das 8 pedia tramas mais fortes entre aspas, o Cassiano tentou trazer isso, mas ele não conseguia, porque a censura barrava. Nós temos algo muito interessante, o grande mistério
da novela, relacionado à trama central, é saber a identidade do assassino de Zaira, né? A novela começa com essa questão: quem matou Zaira? Na verdade, a trama de Champagne, ela se resume toda a um grande quem matou. Nas novelas, nas outras novelas, esse quem matou acontece geralmente perto do final. Champagne não, Champagne já começa com quem matou. Quem matou Zaira? É a pergunta que permeia toda a novela. E a revelação do assassino de Zaira, ao invés de acontecer no último capítulo, vai acontecer no antepenúltimo capítulo. Tanto que nos fragmentos nós não vemos a resolução do caso, porque nós vemos apenas, né, os 2 primeiros capítulos, um capítulo lá do meio e os 2 últimos capítulos. O antepenúltimo capítulo, que mostra a resolução do caso, a gente não viu nos fragmentos. E isso é muito curioso, isso mostra que, de fato, a novela não caiu no gosto do público, não surtiu a repercussão que a Globo esperava, né? Aliás, o público estava mais interessado em saber o mistério de uma trama paralela do que saber a resolução do mistério da trama principal. No caso, quem era a amante do personagem Ronaldo, vivido por Carlos Augusto Strasser, né? O Ronaldo, casado com Verônica, que era Maria Isabel de Lisandra. Ele era um grande mulherengo e ele tinha uma amante, e essa amante era uma das amigas da Verônica. Ou era Diná, personagem de Marieta Severo, ou era Gilda, personagem de Isabel Ribeiro, ou era Teresa, personagem da Ilka Soares. E no último capítulo, então, a gente descobre, este é o grande gancho para o último capítulo, né? Porque a novela no penúltimo capítulo termina com aquele suspense, né? A câmera vai subindo e aí termina o capítulo. E aí, no início do último capítulo, então, é mostrado que a amante de Ronaldo é a Diná, personagem da Marieta Severo. E eu lembro que na época eu fiquei muito decepcionado, porque eu gostava muito da Diná. Porque a Diná era uma mulher muito boa, além de ser bela, elegante, muito chique, né? Porque a Marieta Severo tem essa fleuma. A Diná era uma mulher muito boa, que sofria na mão do marido, que era autoritário, que era o personagem do Jorge Doria, que gostava muito do filho, que era o Greg, né? O personagem do Castro Lopes Mendes. Então, assim, podia ser a Gilda, podia ser a Teresa, mas a Diná, eu fiquei, assim, muito decepcionado. Bem, pelo menos essa expectativa a novela de fato conseguiu criar no público, né? Realmente, esses 5 capítulos dos fragmentos, eles apenas corroboram a ideia que eu já tinha guardada da novela. É uma novela desinteressante, porque esses 5 capítulos são muito desinteressantes, né, gente? Tanto o primeiro, o segundo, o capítulo do meio não acontece nada. Aliás, a forma como a trama é apresentada no primeiro capítulo, eu já acho bastante assim controversa, para dizer o mínimo. Porque a novela começa com um grande flashback, mostrando aquela festa do passado, lá em 1970, a copeira Zaira, todos os suspeitos do crime, que são os 6 amigos, né, olhando para ela assim, como quem estivesse flertando com a moça. E ali o personagem do Sebastião Vasconcelos, que era o motorista, né, que estava guardando o carro do lado de fora da casa e tal. Você percebe que ali, então, o autor mostra o que aconteceu e mostra também, deixa claro para o público que o Gastão não é o assassino da Zaira, né? Porque já no primeiro capítulo, a trama avança para a contemporaneidade, lá o ano de 1983, e o personagem do Sebastião Vasconcelos está trabalhando em Serra Pelada como garimpeiro. Na realidade, ele está foragido da polícia, né? Ele ficou esses 13 anos foragido. E aí ele quer provar a inocência dele, por isso ele decide voltar para o Rio de Janeiro para provar a inocência dele, e essa é a trama da novela Champagne. O que eu acho estranho nesse primeiro capítulo é que o autor mostrou a festa em 1970, todo aquele grande flashback, e aí, quando cai na atualidade da novela, 1983,
é uma outra festa. É a festa em que João Maria e Antônia Regina estão infiltrados, fantasiados, é uma festa fantasia, e eles querem roubar as joias que tem naquela casa. E aí mostra personagens de um núcleo mais cômico, né? Que não é a trama central da novela, totalmente alheios à trama central da novela, né? A gente sabe que no futuro, no desenrolar dos acontecimentos, João Maria vai ser o advogado do Gastão, do personagem de Sebastião Vasconcelos. Mas essa é a única ligação entre a dupla João Maria e Antônia com a trama central da novela, né? Eu acho curioso que o autor mostrou duas festas seguidas. Eu acho isso tanto quanto perigoso, porque isso pode confundir o público, né? Eu acho que talvez entre mostrar o crime do passado e os personagens João Maria e Antônia, o autor pudesse mostrar ali o Nil, o personagem do Tony Ramos, que é o filho do Gastão, que luta para inocentar o pai, né? O Nil, que é um personagem grosseirão, que tem uma barraca na praia, um cara, né, pobre, do povo, o Tony Ramos, com aquele bigodinho de Clark Gable. Um personagem que se chama Nilson, né? Meu xará, acho que é o único Nilson na novela que eu já vi. Mas eu fico feliz por ser protagonista da novela e por ser interpretado pelo Tony Ramos, que é um ator que eu adoro. Nós temos ali o Tony Ramos encabeçando a novela como Nil. E o Tony Ramos, ele é, na realidade, uma reedição do Beto Rockefeller, né? Para vocês verem como os autores se repetem. O Tony Ramos seria o equivalente ao Beto Rockefeller, porque é o cara que está dividido entre três mulheres muito diferentes entre si. O Beto Rockefeller estava dividido entre a Cida, que era a Ana Rosa, que era a namoradinha pobre, que a novela começava com ele já como namorado da Cida. Depois ele conhece a Ricaça, que é a Lu, personagem da Débora Duarte. E tem ali uma espécie de meio termo entre as duas, que é a Renata, personagem da Beth Mendes, que é uma rica falida. Em Champagne, o Nil começa a novela namorando a Marli Solange Teodoro, que é a namorada pobre, barraqueira, sem cultura, desbocada, como ele, né? Ao longo da trama, então, ele vai conhecer a Ricaça, que é a personagem da Luísa Cardoso, a Anitta, e também a Eli, a personagem da Lúcia Veríssimo, que no caso, em Champagne, ela não é uma rica falida, ela é uma espécie de alpinista social, né? Ela é uma pobre que namora um rapaz rico, que está infiltrada lá entre os ricos, que tem amigos ricos, essa é a Eli. Mas eu achei muito curioso essa coisa de tanto a Anitta quanto a Eli, que não se conhecem e não conhecem o Nil ainda, elas sonham com um amor romântico, né? Um homem idealizado romanticamente, que salva elas de situações tal. E essa figura nos sonhos delas é sempre a figura do Nil, né? Do Tony Ramos. Achei a adição dessa narrativa bastante interessante. E o próprio Cassiano Gabus Mendes, anos depois, também numa novela, né, das 8, que é Meu Bem, Meu Mal, ele vai repetir novamente esse personagem inspirado em Beto Rockefeller, que é o caso do Doca, o Eduardo Costa Brava, vivido pelo Cássio Gabus Mendes, né, que também começa a novela namorando uma garota pobre desbocada, que é a Dirce, personagem da Luciana Braga. Ele acaba se envolvendo com a Ricaça, que é a Vitória, a Lisandra Souto, mas ele gosta mesmo da Fernanda, personagem da Lídia Bronde, que é pobre. É o mesmo tipo de personagem, né? Aliás, o Nil de Champagne, ele vai passar por uma transformação também, porque ele vai acabar entrando nesse universo dos ricos por meio da Anitta. A Anitta vai transformar ele num homem apresentável, fino, ou pelo menos vai tentar fazer isso, né? Vai ensinar boas maneiras a ele, vai vestir ele bem, vai dar um trato nele. O Beto Rockefeller também passa por essa transformação, assim como Eduardo Costa Brava, de Meu Bem, Meu Mal, também passa por essa transformação, que é uma coisa meio Pigmalião, né? Eu acho que a melhor interpretação da novela, que eu mais gostei de ver,
que foi Beatriz Segal fazendo papel de uma mulher pobre, simplória, sofrida, do povo. Porque em todos os papéis de novelas na Globo, a Beatriz Segal sempre fez papel de mulher elegante e granfina. Sempre foi assim. Em Dancing Days, em Pai Herói, em Água Viva, em Vale Tudo, em De Corpo e Alma, em Anjo Mal, onde mais? Na minissérie A e Urca. Talvez um pouco mais diferente tenha sido a Miss Penelope Brown, que Beatriz Segal interpretou em Barriga de Aluguel, que não era exatamente a dondoca granfina, era uma médica, uma cientista, mas ainda assim uma mulher esclarecida, uma mulher, né? Ela era uma mulher da sociedade, ela era amiga da Ida, personagem da René de Vilmont, que era uma dondoca, enfim. Então ela também era uma mulher da sociedade, como todas as outras personagens, na Globo, pelo menos, com exceção da Eunice de Champagne. Só que não foi a primeira vez que a Beatriz Segal interpretou uma mulher pobre em novela, e também não foi a última. Só que não aconteceu na Globo. Antes da Eunice, a Beatriz Segal viveu a personagem Iracema, uma costureira na novela Os Adolescentes, da Ivani Ribeiro, exibida na TV Bandeirantes no ano de 1982. E, depois de Champagne, em 1987, Beatriz Segal viveu Alzira, uma mulher pobre, mãe da protagonista da novela Carmen, da TV Manchete, novela da Glória Pérez. A Carmen era a Lucélia Santos. Então, assim, foram apenas 3 personagens que a Beatriz Segal viveu em novelas que eram pobres. A Iracema de Os Adolescentes, a Eunice de Champagne e a Alzira da novela Carmen. A novela Champagne está também muito associada a um fato que ocorreu em fevereiro de 1983, que foi quando a Globo decidiu, excepcionalmente, abrir mão da transmissão do Carnaval Carioca. Aquele era o ano do primeiro carnaval transmitido na Marquês de Sapucaí. E a Globo, por uma série de questões, inclusive questões políticas, decidiu não fazer as transmissões do Carnaval Carioca. Quem acabou transmitindo o Carnaval foi a TV Manchete, que ganhou os direitos de exibir com exclusividade o Carnaval daquele ano. O que aconteceu então? A Manchete deu uma lavada na audiência na Globo em pleno horário nobre durante a exibição da novela Champagne. O público estava mais interessado em assistir ao Carnaval pela televisão do que assistir à novela das 8 da Globo. Isso foi algo inédito. Creio eu que a Globo arrependeu-se amargamente, porque já havia perdido em audiência no domingo, durante o Fantástico. O Fantástico perdeu para a transmissão do Carnaval da Manchete e a novela Champagne perdeu novamente para a Manchete, na exibição pelo menos na segunda-feira. Não sei se na terça-feira de Carnaval chegou a perder, mas na segunda-feira perdeu. Foram 2 dias seguidos no horário nobre em que a Globo perdeu a audiência para a Manchete porque deixou de exibir o Carnaval Carioca. Apesar da novela passar numa época em que eu era adolescente, em que eu via muito televisão, que eu gostava de assistir televisão muito mais do que depois com a idade adulta, Champagne de fato não me deixou grandes recordações, grandes saudades. Gostei muito de ver o elenco, né? De ver Cláudia Magno, Lúcia Veríssimo, Cássio Gabus Mendes, novinhos, né? Crianças. O Cássio Gabus Mendes com aquele negócio no pescoço que parecia um chaveiro, um cadeado de bicicleta em formato de mola de telefone. Aquilo de fato caiu na moda. Eu lembro que na escola eu via pessoas com aquele fio de telefone, mas geralmente eles não usavam no pescoço, como mostrou o Cássio Gabus Mendes na novela. Eles usavam geralmente no bolso, né? Assim, preso no cinto e por dentro do bolso, então ficava aquele fio de telefone por fora do bolso, né? Que era um acessório da moda. Mas, assim, foi uma moda que durou apenas o verão de 1984, tá? Mas é interessante ver como
Uma figurinista, Marília Carneiro, inventa um troço qualquer para diferenciar o personagem, porque o Cássio Gabus Mendes, na novela, ele era um rebelde sem causa, um rico rebelde, né? E ela cria então ali um elemento, um acessório que acaba ganhando as ruas, o público passa a usar também. É aquela coisa da influência das telenovelas, isso é muito bacana. Além de Beatriz Segal, gostei muito de ver Armando Bogos, ainda que o personagem dele fosse muito tolo, né? Muito infantil. Eu preferia muito mais o Luiz Gustavo, acho que funcionou muito mais com o Mário Fofoca em Elas por Elas do que com o Farid em Champagne, mas eu gostei de ver Armando Bogos e também Luiz Carlos Arutin, Heloísa Mafalda, Sebastião Vasconcelos, Isabel Ribeiro, sempre uma presença muito marcante, a própria Ilka Soares, e nós temos ali Carla Camurati, Antônio Fagundes, Irene Ravache, a Mila Moreira, o César Thierry. Era um elenco muito bom, Cláudio Correia Castro, ainda que muitos deles em poucas cenas, né? Era um elenco forte, né? Carlos Augusto Strasser, Maria Isabel de Lisandra, que foi estrela das novelas da TV Tupi. Ela fez poucos trabalhos na Globo, eu lembro de Champagne, lembro da minissérie Tenda dos Milagres, lembro de Maria Isabel de Lisandra na novela Pacto de Sangue, e na novela Vale Tudo, né? Ela aparece no início de Vale Tudo, ela é a Marisa, a amiga da Raquel lá de Foz do Iguaçu, é a Maria Isabel de Lisandra, uma atriz que eu cheguei a conhecer pessoalmente, uma atriz e uma presença muito interessante na tela. Ela foi estrela de várias novelas da TV Tupi, e com o fim da Tupi, como aconteceu com vários atores da Tupi, eles acabaram migrando para a Globo. Maria Isabel de Lisandra também fez novelas na Manchete, eu lembro dela em Dona Beija, por exemplo, né? Que também é mais ou menos daquela época. E é claro, eu gosto de falar das trilhas sonoras, vou falar um pouquinho. A trilha sonora nacional, ela não é uma trilha reconhecidamente de muito sucesso, tá? Não tem ali músicas que marcaram muito ou que marcaram a novela, além da música da abertura, Casa Nova, do Hit, que foi um grande sucesso, né? Alavancado pela abertura da novela, com certeza. Mas nós não vimos tocar muita coisa. Se eu não me engano, tocou Simone, né? Com a música Mulher da Vida. Se eu não me engano, acho que tocou, não sei se foi Simone que tocou, ou se foi Nana Caymmi, com Doce Presença, mas tocou também o tema do Farid, o sambinha que trabalha esse, com o Paulinho da Viola, um samba bem gostoso, que fez sucesso na época, que tinha tudo a ver com o personagem do Farid, que era um personagem que não parava em emprego, né? Ele via perdendo emprego, porque ele se metia em confusão, porque ele era muito idiota. Foi muito gostoso ouvir Raio X, uma música belíssima da Rita Lee, que tocou nas cenas do próximo capítulo. Mas só, eu não me lembro de ter ouvido tocar muito mais coisas. Porém, enquanto que eu acho a trilha sonora nacional de Champagne um tanto fraca, eu já acho o contrário da trilha internacional, que é maravilhosa, que é cheia de hits, né, das FMs da época, de músicas que tocavam muito no rádio naquela época, mas pelos fragmentos ouvimos pouca coisa, afinal de contas nós só tivemos acesso aos 2 últimos capítulos. Então tocou Is This The End com o New Edition, uma banda de garotos, uma boy band na realidade, né? Uma banda de garotos que fez sucesso na época. Is This The End tocou para Greg e Maria, era o tema deles. Tocou também o tema de Neil e Eli, que é You and I, né? Com o Kenny Rogers. Tocou Champagne com Pepino de Capri, que é a versão original da música Champagne, né? O Manolo Otero, em 1983, regravou Champagne, e aí que a música entrou na trilha da novela. Agora ela começa com Champagne, cantada pelo Pepino de Capri, e termina com Champagne, também cantada pelo Pepino de Capri, que, aliás, é uma música belíssima, né? Mas esse disco tem ainda, por exemplo, Gimme the Good News, com Crocodile Harris, que fez muito sucesso, All Night Long, com Lionel Richie, que foi uma das músicas das Olimpíadas de Los Angeles, de 1984, também fez muito sucesso, I Am What I Am, com Gloria Gaynor, um hit dançante,
Just My Imagination, uma regravação do Lilo Thomas. Aliás, o Lilo Thomas veio do Brasil e cantou na novela, né? As Time Goes By, com uma regravação de As Time Goes By, com Willie Nelson e Julio Iglesias. Heart and Soul, um super sucesso da banda Rio Lewis and the News, né? Sunshine Reggae, com Laid Back também, foi uma música de sucesso. E um sucesso da dupla Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, que no caso do disco entrou na novela com uma gravação genérica acreditada a um tal de Fresh Air. Na verdade, provavelmente era uma banda que foi em estúdio, uma banda brasileira mesmo, montada especialmente só para gravar música para a novela. Provavelmente a Som Livre não conseguiu os cronogramas originais da música Making Love da Air Supply, por isso que a música acabou sendo regravada para entrar na novela. Isso era algo muito comum, tá? Isso acontecia muito na época. Eles realmente regravavam músicas especialmente para as trilhas de novelas quando não conseguiam comprar o fonograma diretamente do cantor ou da gravadora. Bem, pessoal, essas foram minhas impressões sobre os fragmentos desse mês. Os fragmentos estão acabando, mas o certo é que em janeiro entra Nina, talvez 6 capítulos, e em fevereiro entra Eu Prometo, também 6 capítulos ou até menos. Vamos torcer para que seja mais, de qualquer forma. Deixem os seus comentários, o que vocês acharam da novela, gostaram, não gostaram, concordam comigo, discordam, lembrem-se, não vale xingar. Acionem a sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos e, é claro, assinem o canal. E em janeiro voltamos com mais Projeto Fragmentos. Até lá!